Olá, investidor! Neste vídeo irei trazer para vocês a análise de uma empresa que no seu último resultado apresentou um crescimento de mais de 60% no seu lucro líquido e que tinha mais de 290 milhões de reais em caixa. No entanto, suas ações desde a divulgação do último resultado e antes da divulgação também estão em forte recuo, fazendo com que as ações cheguem em cotações mínimas. Será, meus amigos, que a Allied é uma empresa boa para você ter em carteira pensando no longo prazo? Ação boa, barata e com grande pagamento de dividendos? É o que eu irei olhar com vocês ao longo deste vídeo. Hoje, índice Bovespa, principal índice da nossa bolsa, levemente para baixo, região dos 172.500 pontos, queda de 0,4%. Lá fora, muito parecido. Europa levemente positivo e Dow Jones 0,3% de alta. No entanto, os demais índices estão com altas maiores. S&P 500 alta de 0,7% e Nasdaq 1,6% de alta. Vamos começar conhecendo o que a Allied faz, meus amigos. A Allied é uma empresa que atua em 3 segmentos principais: distribuição, varejo e serviços no setor de tecnologia. Destes, o principal setor é o segmento de distribuição. A empresa atua distribuindo produtos de várias marcas conhecidas. Uma das principais parcerias da empresa é com a Samsung. No entanto, ela tem parcerias importantes com a Acer, Apple, Philco, Intel, Motorola, Xbox, Casas Bahia, C&A, Magazine Luiza, Amazon e várias outras empresas que atuam com produtos no varejo. A companhia, inclusive, tem participações relevantes no segmento de smartphone, em que no segmento de distribuição ela tem uma participação de mercado de quase 45% no último trimestre, e no segmento de notebooks, quase 19% de participação no segmento de distribuição, que é a principal operação da Allied. A companhia tem 4 centros de distribuição, 3 no Brasil, localizados na cidade de Serra, no Espírito Santo, Jundiaí, em São Paulo, e Extrema, em Minas Gerais. Então, as operações da Allied em relação ao seu centro de distribuição está localizado no sudeste do país. E ela tem um CD internacional localizado em Miami, que é onde está o centro de distribuição das suas operações internacionais. A companhia contava com 1.600 clientes, foi fundada em 2021 e é uma empresa relativamente nova na nossa Bolsa de Valores. A empresa foi lançada na Bolsa de Valores no dia 12 de abril de 2021 e sua oferta inicial de ações, o seu IPO, foi em R$ 18 por cada ação. Com isso, a companhia conseguiu arrecadar 180 milhões de reais. Em relação à cotação da Allied, se você olhar o histórico, hoje o preço está um pouco diferente. R$ 17,99 você vai consultar, que é o preço que estava ali em junho, julho de 2021. Só que não é isso que aconteceu. É porque esse preço está descontado do que a companhia pagou em dividendos ao longo de sua história. O preço que a ação foi lançada no mercado vai estar aqui na região dos R$ 7,50, R$ 8. Ou seja, a Allied, nos meses seguintes ao seu lançamento na Bolsa de Valores, chegou a se valorizar mais de incríveis 100%. Desde então, o preço do papel vem encolhendo, mas nem isso faz com que a empresa não seja uma companhia que dê para você dar uma olhadinha. Vale a pena investir nas ações da Allied? Vou olhar com vocês os principais pontos atualizados do resultado da companhia. No último balanço trimestral, a Allied apresentou um lucro de quase 25 milhões de reais, crescimento de 16% no EBITDA em relação ao mesmo período do ano anterior. Quando vamos olhar os principais pontos, a receita deu uma leve encolhida após apresentar crescimentos ao longo de 2025. No primeiro trimestre de 2026, deu uma queda de 3%. A receita é a base de tudo, leve queda, vamos dizer que ficou estável. Na sua parte de distribuição, a receita subiu 2%, então vejo que da receita total, 1 bilhão 159 milhões,
695, 700 milhões de reais é da sua receita líquida da distribuição nacional, e a receita líquida da distribuição internacional está caindo bastante. No último resultado, 50% de queda. Essa receita é que explica a diminuição da receita da Allied em relação ao trimestre passado. A companhia está reduzindo muito a sua área de abrangência internacional. Em relação aos segmentos, destaques na parte de distribuição, smartphone, a Allied contava com a participação de mercado próximo de 45% e notebook 19%. Em relação ao setor de varejo, a receita apresentou uma alta de 8,5%, atingindo uma receita de 388 milhões de reais, impulsionada principalmente por produtos da linha Galaxy, como o S26, que é bem superior ao seu modelo anterior, que tinha sido lançado em fevereiro de 2025. Além disso, as lojas do varejo apresentaram excelentes resultados no fechamento do trimestre. Aqui temos alguns destaques do setor de varejo. A companhia tem parcerias, como vimos, para o iPhone e várias outras marcas e equipamentos. Crescimento da parte de recondicionamento de equipamentos, que a Trocafy vem apresentando um crescimento exponencial, só que a receita gerada é muito reduzida. Lojas, aqui temos a companhia e vamos observar o lucro. Percebam que desde que a empresa foi listada na Bolsa de Valores, aqui é o primeiro trimestre de 2021, desculpem, e aqui é o primeiro de 2025 e o primeiro de 2026, percebam que a companhia não tem lucros crescentes e nem lucros em patamares recorrentes. O lucro dá uma subidinha ali em 2021, 2022 até o terceiro 2023, lá embaixo. No quarto, 2024, 2023 sobe, depois de 2024 volta a cair, para no quarto trimestre de 2024 voltar a subir, 2025 cai, no terceiro trimestre dá uma pipocada e o lucro vem caindo. Então veja que são trimestres com lucros que ora sobe, ora cai, não é aquele lucro estável ou crescente. Esse é um dos pontos que explica o pouco interesse nas ações da companhia. No entanto, a Allied é uma empresa rentável. No entanto, também é uma empresa com uma margem líquida muito baixa. Para uma receita de mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais, ela apresentou um lucro de aproximadamente 25 milhões, que é uma receita em relação ao lucro, e com lucro em relação à receita muito pequeno. Pontos importantes. Aqui vamos dar uma olhada. Estrutura de capital. Apesar de ter margens pequenas, o lucro não ser assim tão estável, não ser crescente, ela continua pagando bons dividendos e com uma estrutura de capital bem sólida. No último resultado, a alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA subiu um pouquinho em relação ao trimestre anterior, foi para 0,6 vezes, então a dívida próximo de zero. Ela consegue cumprir o seu cronograma de pagamento de forma bem tranquila. Sua dívida bruta estava em 425 milhões, 430 milhões. Ela tinha em caixa 290 milhões de reais e para uma dívida líquida de 141 milhões, ela conseguia um EBITDA de forma recorrente nos últimos 12 meses de 230 milhões mais ou menos. Ou seja, ela tem uma capacidade de geração de resultado muito maior do que sua dívida líquida, que você descobre reduzindo o que você tem em dinheiro menos o seu endividamento. Aí você pega e divide pelo EBITDA. E quando vamos olhar a capacidade de geração de caixa, infelizmente, no último resultado, a companhia queimou caixa, fluxo de caixa operacional de menos 28 milhões de reais. Dividendos da Allied. A Allied é uma empresa com alto nível de dividend yield, 24% nos últimos 12 meses. A empresa pagou mais ou menos R$ 1,16. Além disso, a companhia é uma das empresas que reduziu capital nos últimos anos e distribuiu os recursos aos seus acionistas. Foi uma redução de capital sem redução de ações e com o valor creditado para os acionistas. Então foi uma forma de pagamento de dividendos extraordinários. Ah, mas redução de capital não é dividendos, foi o que eu acabei de falar. É como se fosse, mas não é. Mas o recurso vai para o acionista. Então, se você tem aqui um preço de aquisição em R$6 e você recebeu R$2 de redução de capital e R$1 de dividendos, o seu custo de aquisição é R$3.
Não importa a cotação hoje, o seu custo de aquisição é 3. É uma forma de você reduzir o seu preço médio, seu custo de aquisição. Quando vamos pegar cronograma de pagamento de dividendos, a empresa não tem mantido um cronograma de pagamento recorrente, vamos dizer assim. No ano de 2026, ela anunciou o pagamento de dividendos, na verdade, juros sobre capital próprio, que são proventos, no final de janeiro de 2026. Em 2025, ela anunciou apenas um pagamento, em agosto do ano de 2025. Em 2024, ela tinha pago em 2 datas, abril e dezembro. 2023, só em dezembro. 2022, só em abril. Então veja que ela não tem uma regularidade, mas geralmente é um pagamento no primeiro semestre e um outro pagamento no outro semestre. Ou seja, em 2026 podemos esperar pagamento de proventos pelo histórico, né, da empresa entre agosto e dezembro de 2026. Quando vamos olhar indicadores, dividend yield passa dos 20%, PL de 1 e P sobre VP de 0,3. Cotação das ações da Allied. Em relação à cobertura de analistas, a empresa tem apenas uma cobertura, recomendação de compra, preço-alvo no R$ 11,50, potencial de valorização de mais de 140%. Quando vamos olhar a cotação das ações da Allied, o que é que nós vamos observar? A Allied 3, no dia em que eu gravo, está negociando em cotação de mínima. Mercado está com uma leve queda no momento que eu estou gravando, agora está 0,36% de queda. E as ações da Allied estão operando em região de mínima dos últimos anos. Inclusive, já renovou, deixa eu ver se renovou ou não. Está bem pertinho de renovar a cotação mínima de 2025, que é aqui, ó. Por enquanto é ali, R$ 4,61. Olha só o que aconteceu aqui, ó. O preço estava dormindo, a empresa anunciou dividendos, o preço subiu. Ó, tá aqui, ó, sem volatilidade nenhuma. De uma hora para outra, o preço sobe e nessa subida em relação à mínima e à máxima, tivemos uma alta de mais de 68% em relação à mínima e máxima ali, arredondando 70%. E desde que chegou ali no seu topo desses últimos períodos, 8,30, a cotação já está com uma queda de 40%. Quando pegamos a queda em relação à máxima que o preço fez ali em 2021, as ações ALLD3 estão com uma desvalorização de nada mais nada menos do que mais de 70% de queda em relação à cotação mínima. O papel já chegou a ter uma queda de 87%. Mínima do papel é em R$ 2,31 ali em 2023. E desde que atingiu essa mínima até essa última máxima agora, o papel entre 2023 e o início de 2026 teve uma valorização de 268%. Então vejam que num prazo de curto para médio, as ações da Allied trouxeram um bom retorno para os acionistas, principalmente quem comprou nessas regiões de baixa. Regiões de suporte. Essa aqui é uma região de suporte, é uma região que despertou interesse comprador entre fevereiro de 2024, que é aqui, e agosto de 2025. Ó. Entre fevereiro de 2024 e agosto de 2025, ficou oscilando aqui, entre a zona dos R$ 4,80 na parte de baixo e a região dos R$ 5,80, R$ 6,00 nessa parte de cima. Então, perspectivas que se sair notícias boas, pagamento de proventos, o papel pode tentar voltar ali para a região de topo, o que daria um potencial de valorização de mais ou menos 73%, mais de 70% para as ações da Allied. E você? O que você achou da Allied? Deixa aí abaixo no seu comentário. Se gostou, deixa seu like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais, meus amigos.